noite. Eu sou Tatiane Martins, enfermeira e doutora em tratamento de feridas. Trabalho com tratamento especializado e tecnológico no tratamento de feridas e você pode me encontrar nesse endereço aqui de Instagram. Mais uma vez, estou aqui com vocês para juntos debatermos temas que deixem o seu dia a dia melhor. Afinal de contas, esse é o motivo de estarmos aqui. No programa de hoje, vamos falar sobre um ato de solidariedade que salva vidas, a doação de sangue. Apesar de ser um gesto simples, muitas pessoas têm receios e dúvidas sobre esse processo. E por isso, convidamos uma especialista para tirar todas as nossas dúvidas e esclarecer os pontos mais importantes sobre a doação de sangue. Quais são os reais benefícios desse ato para a sociedade? Quais são os mitos e medos mais comuns? E o mais importante, existem riscos para o doador? Vamos entender também como a doação é essencial nos momentos críticos, como em acidentes, cirurgias, e como ela pode fazer toda a diferença para salvar a vida de quem precisa. Se você tem dúvidas ou ainda sente medo de doar, esse programa é para você. Fique conosco e descubra como um simples gesto pode salvar vidas. E para esclarecer, tirar dúvidas, conversar conosco sobre esse assunto, nós vamos receber a biomédica a doutora Juliana Menara. Muito obrigada por comparecer e nos auxiliar aí nesse processo. Doutora, qual é a importância da doação de sangue para o sistema de saúde e para a sociedade como um todo? Então, primeiro é um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Na minha opinião, a doação de sangue ela é uma das bases para o funcionamento do sistema de saúde e isso impacta diretamente na sociedade como um todo, né? Então, hoje em dia, nós não temos um substituto para o sangue humano. Então, nós precisamos das doações sanguíneas. E são as doações que vão permitir que os bancos de sangue tenham ali bolsas disponíveis para os casos de necessidades em geral, né? Como você mesmo falou, um caso de um acidente, ou até mesmo em situações de pessoas que têm necessidades crônicas, né, doenças crônicas que precisam de doações frequentes. E para a sociedade isso acaba representando solidariedade, empatia, né? Então é o fato de você se importar com algo e você poder ajudar em relação àquilo. Então para a sociedade reflete muito a questão da empatia, a responsabilidade coletiva. Perfeito, doutora, essa palavra, né? Essa expressão, responsabilidade coletiva, né? Então, pensando que nós não temos um substituto para o sangue e que diversas situações, muito bem lembrado, né? As situações das doenças crônicas Sim. que exigem transfusões contínuas, né? Então, de onde que vão tirar se não for da doação de pessoas que se dispõem a ir lá e fazer o bem, né? Justamente, então, assim, é uma necessidade, né? A nossa situação Com certeza. real. E simples, né, doutora? Sim. Aproximadamente quantas pessoas, em média, precisam ser transfundidas, precisam de transfusões de sangue no Brasil por dia, doutora? Nós temos alguns dados, né, que mostram que, em média, o Brasil ele precisa de em torno de 5.000 bolsas de sangue para as necessidades diárias, né? Entretanto, é difícil falar de quantas transfusões por dia, porque isso é muito variável. Sim, então depende de acidentes, depende de cirurgias, né? Então, tem várias situações, né, distintas, como feriados. Então, tem muito acidente automobilístico, então aumenta as necessidades, né? Às vezes uma epidemia de dengue também, então aumenta a necessidade ali de transfusão de plaqueta. Então, falar em quantidade de bolsas de sangue diárias é mais fácil do que falar nas quantidades de transfusões. Mas isso mostra aí a grande demanda que a gente tem, né, e a necessidade realmente de nós termos aí pessoas que vão lá fazer a doação e que tenham essa cultura, né, de doações frequentes. Com certeza. E a doação de sangue ela é fundamental para diversos tratamentos. Quais seriam esses casos mais comuns que exigem transfusão, doutora? Existem as situações de emergências, né? Como no caso de um acidente, como nós comentamos. Então, acidente automobilístico, a pessoa tem algum tipo de ferimento, algum trauma, tem uma grande perca de sangue, né? Então tem hemorragias. Pode ser uma situação de uma cirurgia mais complexa, né? Então que naquela cirurgia tem a capacidade de uma grande perca de sangue. Pode ser em situações de anemias muito graves, como pessoas que têm anemia falciforme, talassemias.
Existem também aí situações de doenças crônicas, doenças hematológicas, como leucemias, que o paciente acaba tendo uma desordem ali na medula óssea e isso acaba atrapalhando, né, o processo de fabricação das células sanguíneas. Então, são pacientes que frequentemente precisam de transfusões, principalmente de concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas. A senhora comentou da dengue, né? Sim, também. Tem situações, né, que na dengue dengue o paciente acaba hemorrágica, precisando. Sim, existem situações também que precisa de transfusão de plaquetas. Então, esses são os principais pontos, né? Além de doenças aí que podem evoluir para uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Que isso também afeta a produção de células pela medula óssea e também são pessoas que precisam de transfusões. São muitos casos. Sim, são muitos. Eu acho que a maioria das pessoas costumam pensar nas situações emergenciais do tipo acidentes, cirurgias, que é quando o paciente, às vezes é um ente querido, ele interna e a administração do hospital fala, olha, nós precisamos de tantos doadores. Isso. Às vezes as pessoas relacionam a doação de sangue só com esse número de doadores que precisa ir nessas situações pontuais. E a gente está vendo aqui com a doutora Juliana que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que essas situações. Então, por trás disso, existem as pessoas aí com doenças crônicas, né? Com leucemias, doenças hematológicas. Que o sangue é tratamento para elas, né? Justamente, é tratamento. Então, precisam de doações frequentemente. Doutora, e como a doação de sangue impacta diretamente nas vidas que estão em situações de emergência, como vítimas de acidentes ou cirurgias complexas, né? Essa pessoa que precisa de sangue com urgência, né? Qual que é o impacto que a doação de sangue traz para ela? Números reduzidos de doadores ou números ótimos de doadores? Qual que é o impacto da doação de sangue para essas pessoas que precisam? Então, nós comentamos que essas pessoas, né, que sofrem ali um acidente ou que vão fazer alguma cirurgia complexa, elas podem perder uma grande quantidade de sangue em pouco tempo. E nós comentamos aqui a importância, né, disso, porque essas pessoas elas vão precisar de transfusão de sangue e nem sempre os bancos de sangue vão ter bolsas disponíveis, né? E aqui, gente, a questão é que uma doação de sangue vai salvar uma vida. Então, às vezes, mesmo sem saber, uma pessoa aí que ela é doadora de sangue, ela pode acabar salvando a vida de uma pessoa que vai sofrer um acidente hoje, que está sofrendo um acidente nesse momento, né? Então, no caso das doações de sangue, para essas pessoas, isso é muito importante, porque uma doação, na verdade, pode salvar até 4 vidas diferentes, né? Porque esse sangue, ele é processado. Então, aquela bolsa de sangue que a gente vai lá no banco de sangue, né, que faz a doação, ela vai ser processada e a partir dali a gente vai ter a produção de concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, nós vamos ter o plasma e também o crioprecipitado. Então, nós falamos que com uma bolsa nós podemos salvar 4 vidas diferentes. Então, para essas pessoas que estão em situação de emergência, não ter uma bolsa de sangue para elas vai aumentar a taxa de mortalidade, né? Lembrando que numa situação como essa, né? A pessoa perdeu sangue, precisaria ali de 500 ml, suponhamos, né? De sangue. E não ter esse sangue, isso impacta diretamente na vida dela. Sim. Não tem o que fazer, né? Não tem um medicamento que estimula a produzir uma situação de emergência dessa. Então, assim, não tem realmente o que fazer. É importante para o telespectador deixar muito claro que as doações, o banco de sangue só tem sangue através das doações. Os diferentes bancos de sangue, né? Só tem sangue através das doações. E na hipótese de precisar e não ter, a pessoa que precisa, ela morre. Sim. Ela morre, porque não existe outro tratamento nesse caso. Nós não temos ali um substituto artificial para o sangue, né? Então, assim, nós realmente somos reféns da doação. Então, se essa pessoa que está lá com um quadro de hemorragia, né, que está realmente precisando ali de uma transfusão, de qualquer hemocomponente, se nós não tivermos, essa pessoa, infelizmente, ela vai falecer. Vai falecer. Doutora, e quais são os tipos de sangue mais raros? E como a doação pode ser ainda mais crítica nesses casos?
Considerando aí o sistema ABO e o sistema RH, né, que são sistemas assim, mais conhecidos e que a gente sabe que precisa ter uma compatibilidade entre as doações, o grupo sanguíneo mais raro é do tipo AB negativo. Interessante. Apenas 1%, menos de 1% da população tem esse tipo de sangue. E é claro que quanto mais raro for o sangue, mais difícil vai ter de encontrar um doador que é compatível. Então, pensa, 1% da população tem esse tipo de sangue, AB negativo. E nem todo mundo tem essa cultura de fazer doação de sangue. Então, se as pessoas não têm essa cultura, no banco de sangue, consequentemente, a gente vai ter uma deficiência desse grupo sanguíneo. E aí a pessoa não vai conseguir ali receber uma bolsa em um caso de emergência, como nós citamos, né, anteriormente. Um recado, pessoal que tem AB negativo, doem. Doem sangue. E o mais comum é o O? Tipo O? O O positivo e o A positivo também é muito comum. Muito comum. São os mais comuns. Interessante. E, doutora, sobre os medos e receios comuns sobre a doação de sangue. Muitas pessoas sentem medo de doar. Quais são os principais receios que você já viu nas pessoas, né? E como que nós podemos superá-los? Realmente. Existem aí alguns mitos, né, relacionados à doação de sangue. Tem muita gente que tem medo. E assim, principal de tudo, medo de agulha. Porque é grossa, né? Não, e tem gente assim que ela tem pavor só de pensar na agulha. Então, assim, medo de agulha. O sangue saindo, enfim. Medo de sentir dor. Então, assim, é um dos principais medos, né? Mas, assim, também tem a questão de... medo de passar mal. Medo de desmaiar, né? Porque tem um nervosismo ali, a ansiedade da pessoa. Então, tem muito medo de desmaio, de passar mal. Acho que esses são os principais. Lembrando que tem que hidratar bem, né? Porque a pessoa que não bebe a quantidade adequada de água, aí tira um volume de sangue dela, que não é alto, né? Não é alto. Não. Mas para quem não está hidratado, o volume ali faz diferença e ela pode sim ter sintomas ruins, né? Sintomas de mal-estar, queda de pressão arterial, né? E às vezes a pessoa ela tem ali alguma tontura, algum desmaio, né? Pelo nervosismo, que eu comentei. Também. Mas pode ser também que a pessoa não está bem alimentada, não está bem hidratada. Então, um dos pré-requisitos da doação de sangue que a gente vai falar aqui ainda é sobre estar bem de saúde, né? Estar bem alimentado, estar bem hidratado no momento da doação. E qual que é o preparo que ela tem que ter para ir doar sangue? Qual que é o preparo? Então, como que ela deve ir? Ela precisa estar bem hidratada, né? Ela precisa estar alimentada. Claro que não fazer uma alimentação muito pesada, né, antes de ir, mas estar bem alimentada. Tanto é que depois também recebe uma comidinha, eu lembro. Então tem um lanchinho lá que é para repor ali, né? Te nutrir, te hidratar. Esperar um tempinho depois, justamente, você precisa esperar um pouquinho, né, antes de ir embora, até para reequilibrar o seu organismo, né? Pressão arterial, tudo isso. E não pode estar com alguma doença em curso, né? Nenhum processo infeccioso em curso. Então, se você tiver com febre, né? Não pode ir no dia fazer a doação. Então, é preciso esperar um pouco. Porque às vezes você está com um processo infeccioso e você não sabe. Que mais? Lactantes e gestantes não podem. Também não podem, né? Justamente. Então, a gente pode ter alguns impeditivos aí, né, para a doação de sangue. Alguns que são temporários e outros que são definitivos. E aí, isso também influencia. Só que, na verdade, isso vai ser definido pela triagem que é feita dentro do próprio banco de sangue. Que é muito bem feita, né, doutora? Justamente. Muito bem então, assim, a gente vai ver que os bancos de sangue, eles seguem protocolos muito rigorosos, né? Então, é feita uma triagem clínica, né? Então é feito um questionário formulado com perguntas específicas justamente para a gente tentar encontrar algum caso de impedimento para a doação de sangue. Perfeito. E a dor no momento da coleta é uma das maiores preocupações de quem pensa em doar sangue, né? Como você explica esse processo para tranquilizar as pessoas que têm esse medo?
Gente, a dor é mínima. Mas é não mínima pode, mesmo, é né, mínima. gente? Não pode falar que não tem dor, porque é uma É picadinha. uma agulha, vai justamente. doer realmente a dor compatível com uma agulha. Justamente. Então, assim, é uma picadinha, é Não muito existe dor da tranquilo. extração, né, Não, doutora? Não não. tem pressão ali que faz doer, Não. por exemplo, a veia. Não, é só no momento da Só. picada, né? É doutora? questão de segundos, é quando a agulha, ela adentra a pele. Então, assim, é uma picadinha mesmo, é muito tranquilo, muito sutil, perdão. Então, assim, quando você vê, né, que é uma dor tão pequena, tão mínima, e as vantagens, né, que trazem uma doação de sangue, Compensa. isso compensa demais. Com certeza. E o que pode ser feito para reduzir essa ansiedade, né? Essa preocupação, esse medo das pessoas que estão pensando em doar sangue pela primeira vez? Eu acho que vem muita questão da informação, acolhimento, né? Então, mostrar para essas pessoas a importância, né, da doação de sangue, o quanto isso pode salvar vidas, né? Então, o tanto de benefícios que traz para a sociedade e mostrar também que é um ato simples, rápido, né? Que não vai trazer nenhum tipo de problema, de malefício pro doador. E a gente pode entrar aí também até com incentivo de doação em grupo, incentivo, né, de levar uma pessoa consigo, porque acaba que quando você leva alguém com você, isso já você apoia, né? Justamente. Então, assim, já te traz, assim, um equilíbrio. Com certeza. Né? Então, incentivar também, levar acompanhantes, fazer a doação em grupo, né? Eu acho que é o mais importante. Com certeza. E é comum haver mitos sobre a doação de sangue. Como essa ideia pode causar fraqueza permanente, diminuir a quantidade de sangue no corpo, esse tipo de coisa, né? Então, o que você tem a dizer sobre esses mitos? Fraqueza permanente é duro, né? Pois é. Gente... Anemia! Pois é. Eu já ouvi até isso. Então, assim, realmente são mitos, né? Não tem fraqueza permanente. Como nós comentamos aqui, a pessoa pode dar uma tonturazinha ali naquele momento, mas por questão de ansiedade, de nervosismo, porque não se alimentou direito, porque não está hidratada, mas é coisa rápida, né, de se resolver. E nesse caso, o que a gente precisa ter em mente? Que a quantidade de sangue que é coletada é pequena, é em torno de 400, 450 ml de sangue. Então, assim, isso não é nem 10% do nosso volume total sanguíneo, né? E, assim, em poucas horas, o nosso organismo, ele já começa a reproduzir células e repor, né? O volume sanguíneo já é em poucas horas. Agora, a quantidade de células, né, que foram doadas ali, já demora um pouquinho mais, algumas semanas. Então, por isso que precisa ter um intervalo mínimo de doação, tanto para homens quanto para mulheres. É um pouquinho diferente, porque são metabolismos diferentes, né? Mas... no caso dos homens, ele pode fazer a doação aí de 2 em 2 meses, né, respeitando aí 4 vezes do máximo. E no caso da mulher, a gente precisa esperar um pouquinho, que é o tempo para essa reposição das células, né? Então, no caso das mulheres, o tempo mínimo é de 3 meses que a gente precisa esperar entre uma doação e outra. Mas que não traz nenhum malefício para o corpo daquele que está doando. Não, é só para haver a reposição das células mesmo, né? Tudo bonitinho. Então, o homem, ele doa aí no máximo 4 vezes por ano e a mulher doa no máximo 3 vezes por ano, respeitando esse intervalo mínimo, justamente para a gente ter um equilíbrio do nosso corpo, ter uma produção correta de todas as células ali. Perfeito, doutora. E você, telespectador, participe através do nosso WhatsApp que está na tela e não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Agora nós vamos para o intervalinho bem rápido e voltamos já já.